Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Brazilian Times Connection. E hoje o nosso papo é com uma pessoa que tirou 587 votos. Essa posição desses votos deram a ela a posição de vereadora no 7º distrito em Framingham, Massachusetts. E com esse feito, ela entra para a história como a primeira vereadora brasileira eleita nos Estados Unidos. A nossa conexão, o nosso Brazilian Times Connection de hoje, o nosso bate-papo é com ela, Margaret Schipper. Inclusive, eu tive o cuidado de falar com ela agora em off aqui para acertar o sobrenome, mas eu acho que eu não acertei, não. Vou dar boa noite para ela. Boa noite, Margaret. Boa noite, Amadeu. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do programa Brazilian Connection, do Brazilian Times. É sempre um órgão que traz uma informação super importante para a comunidade brasileira e sempre contribui para que as pessoas se eduquem mais e participem mais da realidade do país de residência. Olha, a gente que fica super feliz de você ter aceito o convite, a gente sabe da sua agenda, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, um momento muito tenso de pandemia do Covid, agora esse momento aí que a gente está passando de protestos contra o racismo, então é muita coisa acontecendo e prontamente você nos atendeu, abriu um espacinho nessa agenda super lotada que a gente sabe que tem, para falar um pouquinho para a comunidade brasileira através aqui da página do Brazilian Times. O senhor Edis Paiva, inclusive, agradece. Em nome do senhor Edis Paiva, a gente agradece. Como eu disse, é um prazer, né? E a pandemia, ela, de certa forma, ela nos aproximou bastante com a utilização da tecnologia, possibilitando aí a participação em várias reuniões durante um só dia, em várias entrevistas, e isso realmente contribui bastante para que a gente estenda os braços, né, e realmente alcance a todos os membros da comunidade nesse momento. Vamos falar um pouquinho para começar esse bate-papo. A gente sempre começa o bate-papo do nosso Brazilian Times Connection para criar essa conexão, conhecendo um pouco dos nossos convidados e dos nossos entrevistados. A Margaret Schipper, ela é natural de que estado no Brasil? Eu sou de Goiás, da cidade, nasci em Goiânia, mas cresci em Inhumas, interior. Inhumas? Exato. E quanto tempo dos Estados Unidos já? O que é que levou a Margaret à terra do Tio Sam? Vão aí para 27 anos, né? Vim diretamente de Inhumas para cá, para Framingham. É interessante que são cidades muito parecidas a nível do tamanho da população, da forma de funcionamento, né? Só que você demora aí 20 anos para realmente se sentir parte dessa nova cidade, né? Esse é um processo difícil para a gente, nova cultura, né? Porque você cresce numa cidade de 60 mil, 70 mil habitantes, você participa da cidade, é conhecida, conhece os residentes, aí já adulto você muda, né? Não só de cidade, mas de país, aí demora um pouquinho até você realmente saber o que se passa nesse lugar. Né? Massachusetts foi o estado já escolhido desde quando a Margaret saiu do Brasil ou já passou por outros estados? Não, foi escolhido porque eu já tinha famílias morando aqui em contato, né, primos, primas, e isso facilitava bastante a vinda, né? Você ser recebido, ser bem recebido, encontrar o apoio das pessoas com quem você já se relaciona. Então, eu já vim direto em Massachusetts. Quando eu cheguei aqui, 5 de dezembro, eu achei que tinham soltado aqui uma bomba nuclear, né, porque estava tudo seco, tudo morto. Né? E era difícil para mim acreditar estranho, né? que aquelas árvores secas um dia iriam florir. Né? É verdade. A gente sabe que hoje você detém o título de primeira vereadora brasileira eleita em solo americano em terras do Tio Sam, como a gente sempre fala, mas a sua trajetória não difere da maioria dos imigrantes, não é isso, Margareth? Você chegou
você já foi indocumentada, já sofreu as agruras de um indocumentado. Conta um pouquinho da sua trajetória. Você chegou, procurou emprego como outro, qualquer imigrante procura. Como foi isso até chegar hoje nessa nossa representante dos brasileiros, representante da comunidade brasileira nos Estados Unidos? Então, a minha experiência é a mesma da maioria dos brasileiros. Cheguei aqui com visto turista, fiquei, né, primeiramente trabalhei como babá, porque era mais fácil, né, você não dependia de deslocamento, dirigir, e não precisava falar inglês, né, então era o mais fácil no momento. E aprendi a trabalhar com limpeza de casa, me especializei nessa área, criei minha companhia, e ainda continuo trabalhando com limpeza de casa até hoje. É um trabalho que também me aproxima das pessoas, né? Eu consegui fazer não só uma rede de clientes, mas uma rede de amigos que me apoiam politicamente. Isso é muito interessante. É uma experiência muito interessante que eu vou carregar comigo enquanto eu viver, né? Esse abraço que você tem da sua comunidade, não só brasileira, mas de todas as outras nacionalidades, das pessoas com que você se relaciona no seu business. Isso aí é de um carinho e de uma importância fenomenal para mim. Você tem um business, você ainda tem um business em Framingham, não é isso? Exatamente. Então, qual o seu business? Qual o seu negócio? O que é que você toca em Framingham? Eu trabalho, a minha base é em Framingham, mas eu trabalho em toda a região metro-oeste, com limpeza comercial e residencial. Então, isso a gente faz o dia todo, temos os grupos de trabalho, organizamos uma limpeza especializada para famílias, ela é detalhada e organizada de acordo com a necessidade particular de cada cliente. E por isso é um dos fatores que nos aproxima muito dessas pessoas, né? Porque não é aquele serviço em série, mas é um serviço altamente especializado para atender as necessidades de cada uma dessas famílias. Olha, que bacana, que bacana. Margarete, nessas épocas de pandemia, nessas épocas que a gente está passando, todo mundo... deu uma diminuída? Como é que está essa questão dos clientes? Acabou em termos de demanda, de atendimento? Continuou na mesma, porque tinha uns contratos a cumprir? Ou alguém acabou fazendo cancelamento? Como é que está essa questão do trabalho, do business mesmo? Durante a pandemia, o Stay at Home, nós nos mantivemos em contato com esses clientes diariamente, e um grande número continuou fazendo os pagamentos do trabalho da mesma forma, como se a gente estivesse presente nas residências, né, entendendo a necessidade de todos de se manterem economicamente também. E o retorno ao calendário normal começou a semana passada, e acredito que isso vai ter uma duração de um mês, porque você, como eu te disse, cada família, né, ela tem uma especificidade. A gente tem clientes que são mais idosos, com certeza eles vão aguardar mais um pouquinho, porque a gente ainda está aí concluindo a fase 1, né? Vamos ver se não vai ter nenhum spike, se não vai, né, ter algum problema que a gente tem que administrar de forma melhor, mas é claro também que durante esse período da pandemia a gente se educou para aprender como cada trabalhador deve agir para executar o seu trabalho sem nenhum risco para a saúde de si mesmo e para as pessoas para as quais ele serve, né? E isso Maravilha. traz muita segurança para os clientes. Eu estou sendo, Amadeu, muito otimista com relação à economia, ao retorno das atividades comerciais. Eu acredito que algumas áreas vão ter uma perda maior, como, por exemplo, os restaurantes, né? A gente viu que foram muito afetados e agora estão procurando formas de fazer atendimento nas calçadas, nos estacionamentos, para ver se conseguem atravessar a crise. Ao mesmo tempo, a gente viu os supermercados ficando milionários, né?
porque a demanda foi incrível. Então, toda crise, ela modifica o panorama financeiro e ela fortalece algum tipo de atividade, enfraquece outros, né? Mas eu acredito... É aquela história de quando se chora, sempre tem alguém para vender uns lenços para limpar, né? É por aí. É por aí, exatamente por aí. Quando foi que Então, a Margareth despertou nela, ela tendo seu business de limpezas comerciais, de casa, enfim. Mas quando foi que despertou na Margareth aquela necessidade pessoal, que a gente sabe que é uma coisa muito pessoal, de se dedicar à política, de se dedicar a ajudar os outros, não só uma ajuda física, mas ajudar politicamente e ajudar socialmente. Quando foi que despertou isso na Margareth? Essa semente não foi plantada aqui, Amadeus. No Brasil, eu fui presidente da Associação de Orientadores Educacionais do Estado de Goiás por quase 10 anos, era membro da diretoria da Federação Nacional dos Orientadores Educacionais e também dos professores, participava ativamente dos movimentos sociais, né? E os professores trabalhavam junto com a CUT, e junto com vários movimentos. Então, eu já tinha essa experiência no Brasil, mas saí do Brasil muito cansada, né? Foi quando Collor de Mello ganhou as eleições e realmente foi assim preocupante ver uma pessoa que não tinha uma experiência, uma proposta administrativa ganhar as eleições, e eu decidi que eu precisava de um break. E vim para cá e realmente me isolei de tudo, de política, de informações sobre o Brasil, só comunicava com a minha família, né? E aí, de 3 em 3 meses, li uma revista brasileira, mas é só, naquela época a gente não tinha Globo, não tinha telefone celular, para você ter uma ideia, para conversar com a minha família, eu gastava $200 por mês para fazer uma ligação de meia hora cada sábado. Nossa! Então, é diferente hoje. Hoje a gente bate papo assim, né? FaceTime, bate papo vendo o outro. Mas, apesar, você nos contando isso agora, você tentou se afastar, não queria saber de política, mas a política acaba sendo algo, quando você entra nela e tem uma vontade de ajudar as pessoas de verdade, acaba sendo inerente, fica guardadinho ali, em qualquer momento volta. E foi isso que aconteceu, voltou com muita força esse sentimento, voltou com muita força esse algo inerente a você da política, em poder ajudar as pessoas politicamente? A consciência política, ela nunca te deixa, à medida que você enxerga, como se você fosse cego, né? E de repente você fizesse uma operação e passasse a enxergar, isso você nunca deixa de fazer, isso passa a ser inerente à sua personalidade. Então, apesar de não me manter informada do que acontecia no Brasil, eu convivia com a comunidade brasileira, com a comunidade americana aqui, e a gente via as dificuldades, principalmente as dificuldades das mulheres que são indocumentadas, que não têm acesso à carteira de motorista, que não têm acesso a seguro-saúde, não têm proficiência linguística. E como no meu business eu sempre trabalhei mais com mulheres, com alguns homens, mas a maioria do pessoal que trabalhou comigo eram mulheres, esse problema chegava no meu coração, entrava pelos olhos e chegava no coração. Né? Vi a quantidade de mulheres que sofriam adoecendo, trabalhavam doentes, porque às vezes você tem as pessoas que trabalham para você, mas você não encontra com aquelas pessoas todos os dias. E o imigrante, ele tem uma tendência, sim, de pensar primeiro no dinheiro que ele está ganhando naquele dia, então ele trabalha doente, ele trabalha com febre, ele trabalha de qualquer forma. E essa angústia de perceber essa situação, né, fez com que realmente eu assumisse novamente a posição de ser porta-voz dessa comunidade, inicialmente perante o governo brasileiro, porque a necessidade de documentação era e ainda é incrível, né? E quando eu vi que o trabalho que a gente fazia aqui de representar a comunidade perante o governo brasileiro realmente ele conseguia frutos, a gente conseguiu mudar totalmente o processo de trabalho do Consulado Geral do Brasil em Boston.
Eu não sei quanto tempo tem que você está aqui, mas era há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era péssimo o serviço que o consulado prestava, né? A gente via manchete de jornal toda semana, né? Com as reclamações, com os escândalos do que aconteceu. Então, esse trabalho foi muito interessante, a gente realmente influenciou na mudança, e aí eu percebi, poxa, da mesma forma que eu posso fazer esse trabalho perante o governo brasileiro, eu posso fazer aqui com o governo americano. Tem o mesmo valor e a mesma importância. E foi assim que eu parei na State House, lá na audiência para carteira de motorista, há 8 anos atrás. Maravilha. Eu estou há menos tempo, eu estou há 5 anos e meio, mas eu morei 1 ano aí em Massachusetts, e menos de 1 ano, 11 meses, me movi para Nova York, é onde estou atualmente, mas nesse momento estou no Brasil. Nesse momento estou conversando com você direto do Brasil. Mas nesse pouco período que eu estou aí, eu já vi muitos avanços, inclusive movimentos de apoio ao imigrante, que é muito bacana, e a gente vê isso crescente. Foi a primeira vez que você se candidatou a vereadora, ou houve outras tentativas? Bem que Framingham passou a ser considerado município agora, recentemente, não é isso, Margarete? Exatamente. Quando Framingham colocou em discussão a proposta de se transformar em cidade 3 anos e meio atrás, eu já fazia parte do diretório do Partido Democrata e trabalhava como representante conselheira no então Condado de Framingham. Nós tínhamos cerca de 138 conselheiros. E aí essa proposta de cidade mudava de 138 para 11 representantes, né? Enxugava e realmente mudava a forma de administrar o governo. E nessa época eu estava muito ligada como continua até hoje, na luta pela carteira de motorista, pela defesa dos imigrantes, e eu pensei, eu posso aproveitar essa oportunidade, me candidatar como vereadora para representar a cidade toda. Eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou ter um palanque e vou ser ouvida, né, pela cidade toda e por outras cidades também. E quando eu discuti essa proposta com o pessoal do partido, né, as pessoas disseram, não, você tem que se candidatar para ganhar. Você não tem que se candidatar para poder só ter sua voz ouvida, sua voz já é ouvida. Eu falei, mas vocês realmente acham, né, que eu tenho condições de ganhar? Eu disse, claro que você tem condições de ganhar. Então, aí eu mudei para ser candidata pelo distrito, né, que era mais reduzido, precisava de menos dinheiro para a campanha, porque uma questão que é fundamental para você, como candidata, ter condições financeiras para fazer a campanha. Então, meu distrito são 6 mil residentes, né, e a cidade toda seriam 70 mil. Quer dizer, lógico que distrital seria mais fácil. Então, foi a primeira campanha e eu ganhei a primeira eleição, cumpri os 2 anos e me candidatei novamente. Estou agora no 1º ano do 2º mandato. Olha só que bacana. Nossa representante politicamente, ativamente. Você, em off, me falou que pertence não associações, alguns conselhos, que é o Conselho Democrata, né? Isso fala um pouco dos conselhos que você faz parte politicamente, além de ser vereadora. Pois eu não era, né, até a época da eleição do Obama, eu não era registrada em nenhum partido político aqui, eu era independente. Mas, na época da eleição do Obama, eu senti que estava na hora de, né, assumir aí um caminho e apoiar um partido que lançava um presidente, como foi o presidente Obama. Então, me filiei ao Partido Democrata. E quando a gente buscava ajuda para a questão da carteira de motorista, eu fui à reunião mensal do partido e pedi apoio, né, do partido. E eles me abraçaram, eles falaram, não só vamos te apoiar, mas nós queremos que você venha trabalhar conosco, venha fazer parte da diretoria. Eu comecei, então, como tesoureira do partido, na época fui tesoureira do partido por quase 4 anos, e hoje ocupo a posição de responsável por engajamento da comunidade.
É um trabalho muito interessante, porque você estuda, discute um projeto político e tem a possibilidade de ter conexão com vários políticos, do quilate de Elizabeth Warren, por exemplo, que é uma pessoa que a equipe sempre me ajuda, né, nas questões dos imigrantes. Agora mesmo, durante a pandemia, eu recebi aí várias denúncias com relação ao tratamento dos imigrantes que estão presos no condado de Plymouth, e eu pedi, então, ajuda para a Elizabeth Warren. Imediatamente ela retornou para mim, que estava em contato com os outros representantes de Massachusetts, e eles exigiram que fosse feita uma fiscalização em todas as unidades de prisões de imigrantes do estado. E a gente está no meio dessa fiscalização aí. Então, esse, então, é um dos trabalhos, né? Um dos trabalhos executados pela Margarete. Eu tive o prazer, eu estou tentando me lembrar, eu sou péssimo de números, mas eu acho que você vai poder me ajudar nisso. Na época, a Hillary teve apoiando a Martha Coker, seria isso? Foi candidata a governadora? A Martha Coker foi candidata a governadora de Massachusetts. Pronto, foi nesse período. Baker, né? Isso, eu recebi um convite de um amigo, acho que você também é amigo dele, o Álvaro Lima, e eu fui a um encontro, inclusive um em Framingham, e depois eu fui em outro, que com a presença da Hillary Clinton, lá em Boston mesmo e tal. E foi minha primeira experiência politicamente dentro dos Estados Unidos. Tem muita diferença? Essa é a pergunta, porque eu achei super diferente o jeito de fazer político, o comício, eu achei aquilo super diferente. As demandas também, executar as demandas, é diferente da maneira que acontece no Brasil, Margarete? As demandas são sempre as mesmas, né? O que o residente quer? Ele quer uma sociedade organizada, ele quer o serviço do governo que seja eficiente, a coleta de lixo, a escola com educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Então, as demandas são as mesmas. Agora, a forma de funcionamento desse aparelho político é muito diferente, né? Principalmente quando você olha na cidade de interior, porque a eleição de vereador, por exemplo, de ser distrital, né, no Brasil não é. Então, às vezes, uma pessoa que é de uma família grande é eleita pela própria família, né? Mesmo caso de um deputado estadual, tem essas raízes. Aqui, não, é por distrito, né? Então, você não consegue eleger um deputado com uma cidade só, você depende desse intercâmbio dos distritos, e o deputado, ele te responde imediatamente se você faz parte do distrito dele, porque ele sabe que ele depende do seu voto. Você tem uma conexão muito próxima ao seu representante, né? É muito assim, olho no olho, não é aquela coisa que fica só no papelzinho, no telefonema, não. Tanto que a primeira vez que eu entrei em contato com o nosso deputado estadual aqui, que já é falecido, Chris Walsh, eu liguei para o escritório dele, eu não tinha a menor expectativa de que ele iria retornar, né? Uma tentativa só, porque a Heloísa do Grupo Mulher Brasileira tinha me pedido para tentar agendar uma reunião, e eu liguei de manhã. Falei, meu nome é Margarete, eu sou residente de Framingham, eu queria marcar aí uma reunião com o deputado Chris Walsh. Isso foi de manhã, por volta de 13h, eles me ligaram imediatamente, você quer vir em que horário? O deputado está à sua disposição. E eu nem estava preparada para essa reunião, né? Pensei, eu não posso ir sozinha, né? Aí comecei a ligar para alguns líderes aqui locais e consegui fazer um grupo de 3 pessoas para ir junto comigo nessa reunião, né? Mesmo que eles ficaram calados o tempo todo, mas eles estavam lá representando a comunidade junto comigo, né? E foi muito interessante, porque a partir daí eu estabeleci um vínculo de amizade muito grande com esse deputado, que contribuiu bastante também com a minha carreira política. Que bacana, que bacana. Eu sempre, nos bate-papos, a gente, quando eu bato aqui um papo com os convidados, eu sempre gosto de botar minhas experiências. E demorou um pouquinho. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2014, eu acho que demorou uns 3 anos para mim começar a entender o sistema político americano. Mas depois que você entende,
além de ser complicado, porque ele é complicado quando você não entende, depois você entende qualquer coisa, deixa de ser complicado, isso até na matemática, né? A gente vê que ele foi feito há muito tempo, né? As pessoas que fizeram a Constituição Americana, eles parece que tinham uma visão de futuro muito grande, que eles conseguem prever certos eventos e eles conseguem amarrar isso politicamente de uma forma muito bacana. Inclusive, muita gente diz que o sistema de colégio eleitoral, de delegados, é injusto, mas depois que você conhece profundamente, eu acredito que você acaba pensando de outra forma. Eu comecei a pensar de outra forma, eu acho, inclusive, que é até justo. Essa é uma forma, essa forma de colégio eleitoral, é uma forma que talvez impede de mais imigrantes entrarem para a política americana? Você acha que, se não fosse essa forma, era mais fácil ter representantes latinos, da Costa Rica, brasileiros, mexicanos, ou não? Ou isso não chega a impedir politicamente o acesso de representantes de outros países, mas estejam legalmente no país como cidadãos? Não, se a gente compara, né, a história da comunidade brasileira com a comunidade portuguesa, com a comunidade cubana, com a comunidade hispânica, eles tiveram um envolvimento maior, mas há uma diferença fundamental, que a comunidade brasileira, ela não veio para cá para residir aqui, ela veio para trabalhar, ganhar dinheiro e voltar. E acabou que foi ficando, mas sempre com um pé lá e outro aqui. Né? De 10 anos para cá é que realmente a gente criou uma comunidade fixa, uma comunidade que não tem intenção de voltar para o Brasil, que já está enraizada aqui, tem filhos, tem netos, e aí que começou realmente, 10 anos para cá, a participação, né, na sociedade como um todo, né? Não é só na questão política, a questão política vai junto com as questões econômicas também. Enquanto antes essa comunidade mandava todo o dinheiro para o Brasil, ela passou daí para cá a comprar imóveis, a investir mais nos negócios, a fazer planos de aposentadoria, né? Eu estava discutindo, inclusive, isso ontem com uma analista financeira, sobre a dificuldade que o imigrante que já está aqui mais tempo tem com relação à aposentadoria, porque ele morou aqui 20 anos sem fazer um planejamento para ficar aqui. Ele não fez uma aposentadoria privada, ele não investiu aqui, ele não tem nenhum lastro financeiro para se sustentar num período de crise, por exemplo. A pandemia nos mostrou isso. Quem eram as pessoas que precisavam da cesta básica? Isso que a senhora falou, só te interrompendo sem querer cortar o raciocínio da senhora, é muito engraçado que eu já conversei com outras pessoas, inclusive de movimentos, e essa observação já é bem peculiar, até já é base de pesquisa, talvez, de vocês, em relação a isso, que antigamente o brasileiro era um tipo de imigrante que ele vinha para os Estados Unidos, para fazer uma grana, montar o pé de meia falando e voltar para o Brasil, diferentemente de outras nações, como o cubano que vai e esquece tudo para trás. E aí eu perguntei a outros entrevistados, e gostaria de fazer essa pergunta para a senhora também, nesse momento de crise, que a gente já vai chegar já no ponto onde está sendo as ajudas que vocês estão fazendo, inclusive sei do movimento que você está encampando para ajudar os imigrantes a receber o auxílio emergencial, né? O auxílio do governo americano. Mas nessa pandemia, no que mostra para você, o que é que está mostrando a crise nesse momento, vai voltar muito brasileiro para o Brasil? Ou não? Essa galera, esses imigrantes vão segurar a onda, vão ver que vai dar para passar? Porque a gente tem relatos de pessoas que estão voltando para o Brasil. Quem são essas pessoas que estão voltando para o Brasil? Essa é a pergunta. E se é muito, esse número é muito ou é pouco? Olha, eu acho que a pandemia nos mostrou que a parte mais vulnerável da comunidade foram as pessoas que chegaram de 3 anos
para cá, que ainda não estão com a situação econômica estável, e, como eu disse, os imigrantes de mais idade, que não tinham, né, um lastro econômico, não fizeram um lastro econômico. Então, foram essas pessoas que precisavam das cestas básicas. Só em Framingham a gente atendeu mais de 1.000 famílias com essa questão de alimentação. Mas eu não vi aqui um grande número de pessoas. Aliás, eu tenho que te confessar que eu não conversei com nenhum brasileiro durante esse tempo todo que tivesse me falado: eu quero voltar para o Brasil. Nenhum. A gente sempre viu aqui a preocupação com a família do Brasil. E sempre o comentário: ainda bem que a gente está aqui num país onde a gente tem acesso ao seguro-desemprego, acesso ao sistema de saúde, né? Mesmo o imigrante indocumentado, por exemplo, no caso do Covid, todo o tratamento, todos os testes foram colocados à disposição para esse imigrante. Sem cobrança de nada, né? Sem cobranças. Por exemplo, enquanto a gente não teve acesso a ajuda com o aluguel para quem é indocumentado, a prefeita, o que ela fez? Ela promoveu ajuda para o proprietário daquela residência, então, indiretamente favorecendo aquele que era indocumentado. A verba não podia ser utilizada para quem era indocumentado, porque é uma verba federal, regulamentada, enfim. Olha, aí, o que a gente foi muito inteligente isso, hein? Foi muito inteligente, né? Você ajuda o dono da casa, que é o americano, pode ser nato, pode ser naturalizado, enfim, mas você acaba não prejudicando. Foi muito inteligente isso, muito legal. Não tem várias formas de esfolar um gato, né? Eu, da minha parte, eu ficava pressionando o prefeito, mandando mensagem, 3, 4 mensagens por dia. Vocês conseguiram ajudar? Você tem esse número? Quantas famílias? Sim, nós, através dos meus pedidos aqui, por exemplo, a prefeitura fez a conexão com as fundações e as entidades que representam a comunidade, como o Brazil American Center. E essas fundações, então, fizeram doações em dinheiros, que possibilitou a compra de alimentos, e também doadores individuais que vão ficando conhecendo a realidade, procuram a gente, como o Rotary Club, né? Eu direcionei, e eles fizeram doações para o Brazil American Center. Então, esse processo, né, de organização, você sempre acha um caminho. Se você não tem acesso ao dinheiro público, você tem acesso aí os parceiros, né, que estão aí para apoiar a comunidade. Então, esse foi um trabalho fantástico que aconteceu durante a pandemia. A gente nunca conseguiu tanto apoio, nunca trabalhou tanto sem sair de casa, hein, Manu? Sem sair de casa. Essa questão de fazer o home office é uma questão que está sendo novidade para muitas pessoas, né? Muitas pessoas descobriram esse poder de trabalhar dentro de casa. Me fala uma coisa, Margarete, como é que está a questão? Você é uma das pessoas que está encampando uma batalha, uma luta para que o imigrante indocumentado, me corrija se eu estiver errado, ou pelo menos o imigrante que está pagando suas taxas direitinho, receba o auxílio de $1.200 do governo. Como é que está essa questão? Como é que tá essa sua luta, dessa demanda junto aos imigrantes em Framingham? Então, você vê, sempre que você fala imigrantes, você tem que ver essas duas parcelas, porque o que diferencia, né, é essa posição de indocumentado ou documentado. O imigrante documentado, ele teve toda a proteção financeira, com o estímulo financeiro, com o seguro-desemprego, então ele não teve, né, dificuldades para continuar pagando os seus compromissos mensais. Ele teve acesso a negociar com os bancos para questão do financiamento da casa própria, adiar esse pagamento, negociar de outras formas. Agora, a maior preocupação é de como ajudar o indocumentado a fazer isso, né? Então, esses são os outros caminhos que a gente está encontrando, como esse da prefeitura, que aí perdoa aí também a dívida com relação ao pagamento de água e outras atividades, né? E no resto a gente tem conseguido orientar os brasileiros a negociarem com seus credores, né? Quando você tem uma situação que é só você
que está com dificuldade financeira, é mais difícil, mas quando é o país inteiro, o credor sabe que se ele quiser receber, ele vai ter que negociar, né? Então, é isso que está acontecendo, um grande acordo coletivo para superar esse momento de crise, esse momento difícil, que, se Deus quiser, vai passar rapidinho. Em questão das ajudas financeiras mesmo, a ajuda dos $1.200, você acha que é possível um imigrante, mesmo pagando taxa, receber, Margarete? Essa ajuda, $1.200, na verdade, né, Amadeu, ele não tem um peso muito grande no orçamento, né? Porque você vê o valor do aluguel aqui, praticamente $1.200 é menos do que um mês de aluguel do apartamento de um quarto em Fremini. Então, esses $1.200, ele tem uma função simbólica e emocional também, né? De você que está sem trabalhar, pensar, ok, pelo menos eu tenho esse dinheiro, né? Eu não vou ficar na lona completamente, mas então, ele tem um efeito emocional muito grande. O governo trabalha com esse processo porque ele é chamado estímulo econômico, porque ele vai te estimular a gastar sem preocupação, né? Então, a gente viu durante a primeira semana do stay at home, todo mundo segurando o dinheiro, todo mundo quietinho, e aí depois, quando viu essa ajuda chegando, né, somada aí ao seguro-desemprego, aí, pessoal, não podemos ficar tranquilos, podemos fazer nossas compras, podemos não ficar em paz com a família. Isso é de um poder, né, mental muito grande, porque isso faz com que a sociedade seja uma sociedade forte, como a nossa aqui. Margarete, agora a gente vamos falar de outro problema grande que, quando a gente pensa que as coisas estão ruins, aí elas vêm e ficam piores, né? Já está tendo todo esse problema do Covid-19. Como está a comunidade brasileira, como é que está sendo a reação da comunidade brasileira a todo esse estopim de protesto que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos inteiro, e já está tomando proporções mundiais? Paris já teve milhares de pessoas nas ruas de Paris. A violência também recorrente, com pessoas, os protestos estão muito violentos. Qual é o comportamento da comunidade, principalmente em Framingham, uma das maiores comunidades brasileiras nos Estados Unidos, nesse momento? Qual o olhar, qual é a percepção que está tendo nesse momento em relação aos protestos antirracistas, a favor de justiça do George Floyd? Amadeu, eu sou católica, né? Então, não sei se você mas a maioria do brasileiro, mesmo que não é católico, lembra muito bem da história das 7 pragas do Egito, né? Fica parecendo que a gente está vivendo aí o momento das 7 pragas do Egito novamente, né? O Covid, depois aquelas vespas gigantes, e agora esses protestos. Mas, na verdade, essa mesma facilidade de comunicação que nos dá aí a oportunidade de estarmos fazendo esse programa é a mesma oportunidade que faz com que toda a injustiça social seja vista, né, por todas as pessoas, não só da sua cidade, mas do estado, do país, do mundo inteiro. Então, o que aconteceu agora, né, a morte dessa pessoa de raça negra, uma pessoa, não é o que provocou o protesto, é toda a história até a gente chegar, né, na atitude desse policial, que no decorrer do que ele achava que era a responsabilidade dele como policial, na verdade, né, o excesso e o abuso de poder provocou a morte dessa pessoa. Então, é como se você estivesse vendo o seu vizinho passar por isso, uma pessoa que é chegada a você porque você viu isso acontecer, você está vendo essa cena se repetir o dia todo. Isso vai provocando aí esse sentimento de revolta na sociedade de forma geral. Então, a gente vê os movimentos organizados fazendo protesto pacífico, obedecendo a distância social, usando máscara, mas, ao mesmo tempo, você vê uma parte das pessoas que não pertencem a movimentos organizados,
de nenhuma forma, nem direita, nem esquerda, de nenhuma forma, são pessoas largadas socialmente, né, que se aproveitam desse momento para vandalizar, juntamente com outra parte bem organizada politicamente, que quer fazer desacreditar o movimento organizado. Inclusive saiu, já para a gente não perder o raciocínio desse teu complementando, saiu agora uma reportagem de que movimentos de alt-rights, né, da extrema-direita, estavam infiltrados, inclusive no Twitter, em rede social, insuflando essa violência, se passando por antifascista, tá? Hoje é uma guerra, além de estar nas ruas, os protestos, é uma guerra virtual também, dentro das redes sociais, a guerra já está iminente, guerra ideológica, tudo isso é preocupante, chega a ser muito preocupante. Eu não sei como o Partido Democrata, eu acredito que é uma demanda do Partido Democrata, a gente sabe quais são as demandas mais sociais, demandas antirracistas, demandas mais progressistas são realmente do Partido Democrata. Nesse momento, como é que o Partido Democrata, já que você faz parte, está tentando ajudar as pessoas que estão nesses protestos? Como é que elas estão? Porque é uma linha tênue ali, entre a ordem, entre um protesto pacífico e a desordem, a bagunça generalizada, o vandalismo. Como é que está o trabalho do partido? Qual a orientação do Partido Democrata em relação a isso? Então, veja bem, essa agenda, ela não é única, exclusiva do Partido Democrata. Nós temos uma parte progressista do Partido Republicano também, que trabalha nessa direção e considera isso parte do processo de evolução social. É claro que a maioria dos candidatos progressistas são democratas, mas existe uma unidade com relação a determinados aspectos, e essa questão da defesa da comunidade negra, ela não é de domínio apenas dos democratas. Então, a gente está vendo vários setores se levantando nessa defesa. E você tinha me perguntado antes como que está a reação da comunidade brasileira, né? Eu acho que a maioria da comunidade brasileira está muito confusa. Ela não está conseguindo identificar quem é quem, né? Quem é que está fazendo esse protesto organizado, quem não é. Nesse momento que é importante a educação política para que a gente não caia no jargão de discussão direita-esquerda que a gente vê no Brasil hoje. Isso é uma coisa muito perigosa, que eu acho que prejudica o Brasil, e quando acontece aqui, prejudica a nossa comunidade aqui também, porque você radicaliza a discussão, você coloca como se fosse preto e branco, uma coisa que não é, né? Nós temos aí um colorido, uma participação grande, e o brasileiro precisa começar a identificar esse aspecto, tanto aqui como no Brasil também, para que ele não só utilize jargão, né? Aí são os progressistas que são da extrema esquerda, que estão fazendo essa bagunça, que estão depredando e tal. Então, ainda a gente vê aí essa necessidade de uma maior educação política para explicar. Eu vi ontem o dia todo, até 1h da manhã, a gente estava vendo aí a troca de mensagens nos grupos, nas redes sociais, principalmente em Framingham, que houve um grupo de vandalismo, né, que chegou até aqui, que queria arrombar e saquear um supermercado no Navy Mall, e aí a polícia já antes pediu o supermercado, mas para fechar, e aí foi aquela expectativa, o pessoal acompanhando, ouvindo o rádio da polícia, né, e acompanhando, e a polícia pedindo para o pessoal evitar de estar naquela área e tal, e aí as pessoas tiram milhões de deduções, né, é esse partido, é esse aqui, quando, na verdade, é preciso entender esse movimento para você saber lidar com ele, saber identificar a realidade, saber que isso faz parte. É uma guerra processo, também, né, de falácias, né, Margareth? Tem muita guerra de falácia e guerra de teorias, olha, isso aqui às vezes não é real. Isso é muito importante. E eu acho que a comunidade, principalmente que está assistindo a nossa live agora aqui no Brazilian Times Connection,
é se informar sempre. Não se informe só aqui pelo Brazilian Times, vá nas mídias americanas, vá em outras mídias, vai na mídia que você gosta, mas não só em uma. O perigo, às vezes, é você ter um meio só predileto de se informar e ter aquilo como verdade. Esse eu acho que seria o pior. E saber identificar o que é fato, né? O que é fato, o que é fake, né? O que é achismo. O que é achismo, né? Então, você vê, a situação da comunidade negra é como uma panela fervendo, né? E quando você põe, por exemplo, leite, e ele vai chegar numa temperatura, o que vai acontecer? Ele vai derramar. Né? É isso que está acontecendo com a comunidade negra do país. Ela está derramando, o nível de justiça está superpassando qualquer capacidade, né, de aceitação pacífica. E aí você vê, por isso essa mistura, né, durante o protesto pacífico, porque quando você pega as imagens de onde estava acontecendo quebra-quebra, você vê, é o cidadão comum que está lá no quebra-quebra, e as pessoas concluem, né, confusamente, então, estão todos os protestantes que estão lá, então é preciso entender como que essa fervura aconteceu, né, e como que um grupo se mistura com o outro, e a gente perde aí a possibilidade de identificar na telinha quem é quem. Inclusive, hoje, na verdade, a gente está fazendo essa live aqui na terça, ontem na terça, para que a notícia não fique sem nexo. O Joe Biden, candidato dos democratas, inclusive, ele criticou as falas do Donald Trump em relação a botar mais fogo, botar mais gasolina no fogo. E é um momento, realmente, eu acho que de apaziguar. Eu acho que seria um momento de tentar realmente conversar com as pessoas. Em algumas cidades, na Flórida, na própria Califórnia, em Los Angeles, policiais se ajoelhando e se rendendo ali à demanda do protestante, do cara que está ali protestando, do cara que está ali indignado. Aquilo já gera, inclusive, um impacto na pessoa. Se você já vem para bater ele, ninguém vai ficar apanhando de graça. Então, eu acho que nesse momento, eu achei muito bacana isso do Joey, chegar e dizer que tem que manter um diálogo. Claro que ele não está apoiando o vandalismo, o quebra-quebra, mas ele apoia o protesto pacífico. Inclusive, em Nova York, o prefeito Bill de Blasio negou a ajuda das forças especiais da Guarda Nacional. Ele disse que tem lá a demanda, tem seus 36 mil policiais. Inclusive, hoje, ele fez outra coisa muito bacana, que antes da hora do toque de recolher, que era 7 horas da noite, ele deixou as ruas sem menos policiais, e nota-se que os protestos estão seguindo pacificamente. Dando essa informação junto aqui da nossa conversa, isso foi mais uma informação que a gente está passando aqui, trocando uma ideia. Eu quero fazer uma pergunta bem mais peculiar aos imigrantes, a nós brasileiros. Imigrante brasileiro sofre algum tipo de preconceito? Ou é meio que falácia, ou é meio que uma lenda? Sofre o mesmo tipo de preconceito que o negro americano sofre, o imigrante também sofre, Margarida? Olha aqui, eu vou te dar um exemplo, né? Pessoal, e aí os ouvintes podem concluir. Eu tenho a pele bem branca, sou clara, puxei para o lado do meu pai, que tem os olhos azuis. Mas a minha mãe é bem morena, aquela morena brasileira, jamba, né? E então, quando a gente sai junto, vai de festa, dificilmente alguém conclui que ela seja minha mãe. Tá? Então, por várias ocasiões, já aconteceram da minha mãe sofrer preconceito social devido à cor da pele, não pelo fato de ser imigrante, porque nós duas estávamos ali na mesma condição de imigrante, só que eu não sou identificada pela minha aparência como imigrante latina, eu sou confundida com a europeia. Então, eu não sofro o mesmo nível de discriminação que a minha mãe, que é morena, sofre. Então, eu posso te falar, né, de experiência que, sim, o preconceito existe, mas ele não é tão ligado ao fato de você ser imigrante.
é ligado à cor da sua pele. Então, isso é uma coisa que a gente esse tem que prestar atenção. É um racismo recorrente, podemos dizer que é um racismo. Qual seria a saída? Porque é cultural, é recorrente, é de muito tempo isso. Como se começa a consertar isso? Eu sei que é uma pergunta dificílima, eu acho que eu abusei aqui um pouco da nossa entrevista, porque eu fazer uma pergunta. Qual seria a saída? Mas já que a gente está batendo um papo, todo mundo tem alguma opinião. Qual seria a saída para tudo isso, para tentar igualar as coisas e amenizar mais esse momento? Desculpa pela pergunta, Margarete. Então, eu quero que você não ria da minha alternativa, ok? É isso. Porque é sério, ela é séria. Eu acho que a única alternativa que a gente tem é o amor. Você sabe por quê? Por exemplo, nós temos aqui o centro de Fremirrim, que sempre foi considerado uma área pobre da cidade. Nós temos o menor valor de aluguel, né, a comunidade menor poder aquisitivo que reside no centro de Fremirrim. De 2 anos para cá, politicamente se decidiu fazer uma injeção financeira e resgatar esse centro de Fremirrim. Foram construídos 1.000 novos apartamentos. E os aluguéis são bem caros. O que vai acontecer, na minha visão? Quem poderá morar lá são pessoas de alto poder aquisitivo, que vão conviver todos os dias com os vizinhos pobres. Alguém, em determinado momento, vai se encontrar na calçada, no restaurante, numa loja, e vai se apaixonar. E vai casar e vai ter filhos. E o perfil físico do futuro americano é muito parecido com a miscigenação brasileira. Hoje, se você vê o perfil do eleitor americano, ele está deixando de ser maioria branca para ser esse resultado da mistura de raça. Essa vai ser a grande modificação social que, na minha visão, a gente vai ver acontecer nos próximos 50 anos. Então, vai ser por amor e não por protesto, por quebra-quebra. Isso faz parte da história, né? Mas o que vai mudar a nossa sociedade, basicamente, vai ser o amor que a gente tem um pelo outro, independente da cor da pele, dos olhos, do país de origem. Ele acontece, a gente vê aí quantos casais de brasileiros com americanos, de brasileiros com russos, os filhos estão nascendo aí, sendo criados aqui, você não identifica mais qual é o país de origem daquela criança, né? Olha, e essa criança é uma criança que tem, por exemplo, o brasileirinho, ele sempre continua gastando arroz com feijão, né, da rosquinha, então aquela raiz cultural vai acompanhar o resto da vida. Isso olha, aí ninguém segura. Olha, pelo contrário, eu não vou rir, eu achei muito fofo, é fofo, falando aqui é muito fofo, o amor, apesar de ter muita utopia em redor disso, mas se você for buscar a verdadeira essência, só o amor vai construir realmente. Só a mistura, o amor, como você diz, o amor não tem barreiras. O cara rico está ali almoçando enquanto uma mulher pobre se apaixona. O amor vai quebrar todos esses estigmas. É verdade. Olha, Margarete, estamos chegando ao nosso final do bate-papo, mas eu quero agradecer aqui. Nós temos uns apoiadores da nossa live e eu gostaria de pedir permissão a você para a gente falar aqui. Um deles é o Danilo J. Breck, da Breck Law. Ele é o seu advogado. Você que está assistindo aqui, é o seu advogado brasileiro aqui nos Estados Unidos, ele atende falando português, muito bacana, e ele está dando um recado, olha, devido à quarentena, ele tá disponível apenas para consulta por telefone e videoconferência. Então, você entra em contato lá com ele, é um cara que entende bastante das leis, porque se formou na Massachusetts School of Law, e é licenciado nos Estados Unidos, conhece a cultura, entende realmente a condição do imigrante. E eu quero deixar o telefone dele aqui, 978-453-7225. E depois que passar a pandemia, você pode fazer uma visita lá no office dele, na 648 da Central Street, em Lowell, e vai lá bater um papo com o Danilo. E quarentena também, né, Margarete? Às vezes é chato você ter que ficar em casa, às vezes as pessoas não têm um cable, não têm uma internet, uma televisão. E eu vou dar uma dica super bacana aqui, que é parceiro aqui também do Brazilian Times, o senhor disso,
que é o Atlas Cable Service, que está com uma promoção chamada Triple Play. Por R$ 79,99 você tem cable, fone, internet, gente, muito bacana. 781-816-7330, fica na 493 da Broadway, lá em Everett, Massachusetts. Eu falei com a vereadora Margarete, eu estou no Brasil, e eu tenho um estúdio aqui no Brasil, a gente tem uma produtora, e aqui, nesse período que eu estou precisando ficar mais tempo aqui no Brasil, a gente está tendo o apoio também da Smart Soluções, internet de alta velocidade, atendendo ao nosso estúdio, são 300 megas, planos corporativos em Fortaleza, aqui, capital do Ceará, onde eu estou nesse momento, e planos residenciais também na região da Caucaia. Smart Soluções é a internet que eu estou usando para fazer esse trabalho aqui e bater esse papo com esses convidados maravilhosos que estão lá nos Estados Unidos, ajudando as pessoas e com empatia enorme no coração. E a Margarete com uma palavra que ela, no final da nossa entrevista aqui, deixou mais bonitinho, que é o amor. O amor sempre vence, né, Margarete? Sempre, sempre. O amor, a boa ação, aquilo que você faz realmente de coração aberto, isso é que prevalece. E é nisso que a gente tem que pensar nesse momento. E as coisas vão se resolver rapidinho. Com um piscar de olhos, a gente vai estar aí superando todos esses problemas. Margarete Schipper, qual agora o plano de ação? O que vai acontecer? O que vocês estão fazendo aí para ajudar essa comunidade maravilhosa, essa comunidade brasileira, que como todo ser humano, tem algumas pessoas que são mais difíceis, outras mais fáceis, mas são seres humanos maravilhosos e foram em busca de um sonho americano. O que vocês, políticos, estão fazendo? Quais demandas, principalmente você que nos honra, sendo a primeira vereadora brasileira eleita em solo americano? Quais são os próximos passos? Então, quando eu fui a primeira eleita, eu falei que não seria a última brasileira a ser eleita. Hoje nós já temos aí mais 2 vereadoras brasileiras, temos 2 eleitos para os comitês de escola e temos um candidato a deputado estadual, Danilo, que com certeza aí vai ser o primeiro brasileiro eleito como deputado estadual em Massachusetts. Então, isso é fantástico, essa é a minha agenda, né? Abrir o caminho, ter mais brasileiros representando a comunidade como um todo e trabalharmos todos para mudar de novo o perfil da Casa Branca, porque ela está muito mal ocupada hoje, a gente está precisando aí desinfetar a Casa Branca, não só do Covid, mas de um monte de coisa ruim, né? E realmente colocar uma pessoa que seja mais enfática, uma pessoa competente, uma pessoa que tem amor para dar e não balas de borracha para poder espantar e quem está lá protestando pacificamente. Então, a nossa energia vai estar nisso. Diálogo e amor sempre, né? É verdade. Inclusive, essa demanda que a senhora nos fala agora, inclusive um amigo seu, que entrevistamos aqui, já batemos esse papo no nosso Brazilian Times Connect, é o Marcos da Costa, um jornalista lá de Nova York, falou que essa realmente era a intenção dos democratas, fazer mais nomes, mais pessoas trabalhando, eleger mais representantes de comunidades, tanto brasileira como hispana, enfim, de imigrantes que estão nos Estados Unidos. Margarete Schipper, que papo maravilhoso, por mim ficava aqui mais umas 10 horas, mas eu sei da sua agenda, já tem outro compromisso, você me falou, acho que nós passamos até um pouquinho aqui da nossa hora. Quero agradecer imensamente em nome do jornal Brazilian Times, deixar as portas e as páginas do jornal Brazilian Times à sua disposição e à disposição do seu trabalho e do trabalho que você vem desenvolvendo junto aos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Muitíssimo obrigado. Pode fazer suas considerações aí. Agradeço demais. Muito obrigada, Amadeu. Foi um prazer aí ver o seu sorriso tão aberto assim, né, nesse bate-papo tão bom, né, tão agradável. E eu sou uma devedora eterna do Brazilian Times, não só pelo trabalho da comunidade, mas pelo apoio que me deu desde o início da minha carreira política até hoje. Então, é uma dívida impagável, né? E é uma interação fenomenal com todos os profissionais do Brazilian Times, desde um grande amigo que já faleceu, que era um colunista social, colunista das estrelas, Tomite, e até hoje, né, o Júnior, Liliane, você. Então, essa é a história que o Brazilian Times tem
É esse carinho que a comunidade vê do Brazilian Times, na seriedade do Brazilian Times. Foi muito bom estar com vocês, com os ouvintes, e eu estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigado. Belíssimo trabalho. Tenha uma boa noite, Margarete. Obrigado.